Olá pessoal! E dentro do projeto Uma Volta ao Mundo em 12 livros, eu começo apresentando para vocês a primeira leitura do ano de 2020, agora de janeiro. E eu gostaria de apresentar para vocês um livro que realmente me marcou, me emocionou, me deixou realmente empolgada com a leitura, do início ao final. Eu li o livro, assisti a série e agora estou aqui para falar um pouco sobre essa história e perguntar para vocês, que depois eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês acham que ela é culpada ou inocente. Entendam a história, procurem realmente ver quais são essas versões para que vocês realmente cheguem às suas conclusões, mas eu vou deixar para vocês. O livro é Vulgo Gracie, da autora Margaret Atwood. Então começamos a nossa viagem literária pelo Canadá. Essa autora, Margaret, ela já ganhou vários prêmios, ela é bem conhecida aqui no Brasil, principalmente com o livro O Conto da Aia. Depois eu estarei compartilhando com vocês também a resenha desse livro, como também dos Testamentos, que é a continuação dele, mas vamos começar falando sobre o trabalho da autora através desse livro, Vulgo Gracie, que é uma história real, baseada em fatos reais e que realmente mexe com a gente. A autora ela fez um trabalho ótimo, maravilhoso de pesquisa. Ela conseguiu, através de fontes primárias e secundárias que foram pesquisadas e que a partir daí ela reconstruiu de uma forma romanceada, e claro, esse livro que depois vai dar origem à série da Netflix, que é Alias Gracie, com 6 episódios. Então eu vou tentar aqui falar um pouco sobre quem foi Gracie Marks e depois tentar fazer essa comparação entre o livro e a série e o que é que eu senti de diferente entre uma coisa ou outra. Então, quem foi Gracie Marks? Gracie Marks, ela nasceu em 1828 na Irlanda. Então, a família dela é irlandesa. Eles viviam lá, era uma família de protestantes em que teve que imigrar para o Canadá de uma forma muito rápida, de uma forma brusca, porque o pai termina se envolvendo em uma situação complicada lá na Irlanda, por causa da religião e por causa de situações de conflitos que aconteceram lá. Então, ela, Gracie, os irmãos e os pais viajam no navio da Irlanda até o Canadá e é uma viagem, a começar, muito complicada. Eles passam por situações terríveis de tempestade, de doenças, e durante essa viagem a mãe dela termina morrendo, então isso já marca bastante a vida de Gracie. E quando ela chega ao destino, em vez dessa situação melhorar, piora cada vez mais, porque o pai também se envolve no álcool, na verdade ele já era envolvido nisso e a situação dele não permitia nem ela trabalhar. Ele termina obrigando ela a procurar emprego, trazer dinheiro para casa. Isso através de abusos, de humilhações que ela já passava dentro de casa. Então, com o objetivo de ajudar os irmãos, ela termina indo para uma casa trabalhar com serviços domésticos. E nessa primeira casa, que é os Parkinsons, lá ela encontra uma amiga, ela encontra uma pessoa que realmente se torna a melhor amiga dela. Ou seja, ela nunca encontrou alguém que tratasse ela tão bem, que ajudasse ela e fizesse tudo aquilo que ela se sentia bem, era divertida. Então era Mary Whitney. Mary Whitney era filha de camponeses do Canadá e que eles tinham enfrentado uma situação de invasão das terras, ela perdeu os pais, né? Mary perdeu os pais e estava trabalhando nessa casa. E aí conheceu Gracie, que estava chegando agora, e ela tem Mary como uma pessoa que ela confia demais. Ela é muito nova ainda, Gracie, ela deve ter uns 13, 14 anos quando ela chega nessa casa. E quando tudo é novidade para ela, então ela passa a aprender como cuidar de uma casa, realmente, como desempenhar a função dela naquela casa. Mas acontece que Mary termina falecendo também, assim como a mãe dela morreu. Foi um baque muito grande quando Mary também morre, então ela fica se sente sozinha. E nessa situação, por ter acontecido com Mary, no caso, Mary teria perdido um bebê de uma forma porque o pai não assumiu no relacionamento, e por
ter feito um aborto, ela termina morrendo. Então isso vai marcar bastante, a gente vai ver isso mais à frente, depois quando ela vai chegar à situação, isso tudo pra gente poder entender os motivos que levaram ao que Grace vai fazer mais na frente. Então Grace, quando se vê sozinha nessa casa, ela conhece Nancy, é uma governanta que trabalha em uma outra casa e oferece um emprego para ela, oferece um salário melhor, e ela termina indo para essa outra casa achando que através disso ela ia encontrar uma outra amiga. E quando ela chega nessa outra casa, é do Sr. Thomas, ele é solteiro e apenas nessa casa tem o Sr. Thomas, Nancy, James, que trabalha em vários serviços na fazenda, e um outro rapaz que trabalha com jardinagem e é conhecido por causa que toca flauta. Então, o ambiente é esse. Ela imagina que vai encontrar um ambiente seguro, diferente, melhor, e na verdade esconde muitos segredos ali. Na verdade, James, que trabalha na fazenda, já tem muita raiva de Nancy, a governanta. E isso ela descobre logo de imediato, quando ele não aceita receber ordens. Essa situação já vai se complicando quando a própria atitude dele mesmo termina provocando a Nancy despedir. E quando Grace também é despedido por ela por causa de uma situação em que Nancy está grávida e prefere que eles vão embora. Mas ela tem alguns comportamentos variáveis, ela trata eles mal, daqui a pouco ela melhora, ela trata eles bem, então essa inconstância. E por outro motivo, que é onde a gente vai chegar em Mary Whitney, que é aquela amiga, a verdadeira amiga de Grace. Enquanto que, no caso de Mary, ela não teve reconhecimento como deveria. Grace achava que Mary deveria ter se casado com o patrão, ter tido filho e ter sido feliz como ela sonhava. As duas sonhavam em se casar. Mas Nancy era governanta, ela mandava em todos, apesar de também cumprir uma função dentro da casa, mas ela não admitia, a Grace não admitia que Nancy teria as regalias que Mary não teve, e por esse motivo ela teria morrido. Então, esses são alguns dos motivos que levam ao que vai acontecer no dia 18 de julho de 1843, é quando James, de alguma forma, obriga. A gente vai ver algumas versões para esse crime, que no caso a primeira versão que é dada ao crime. No caso, Grace, teria sido obrigada a participar. Na segunda versão, ela teria ajudado a planejar, mas não estaria na cena do crime. A terceira versão seria o espírito de Mary que teria entrado nela, e a partir de uma hipnose que vai acontecer mais à frente, ela vai relembrar desse caso, porque é como se ela não tivesse lembrando de nada, teria uma amnésia parcial e não lembrasse do fato, do que realmente aconteceu. Uma outra versão seria aquela que os advogados teriam obrigado ela a falar para o tribunal, e uma outra que realmente aconteceu e que nós provavelmente não queremos saber, por causa da situação em si. Porque nunca se soube, na verdade a autora, ao escrever essa história, ela termina se baseando nos fatos de como eles são, as versões como são relatadas nos casos. Então, a real versão é aquela que nos questionamos, será que realmente ela é culpada ou inocente? Então, entrando agora, fazendo uma comparação do livro com a série, vamos ver alguns detalhes em que, no caso, o livro ele é mais completo, ele tem mais detalhes, ele traz poemas, traz cartas, também algumas ilustrações. Eu acho bonita essa capa, eu achei bem bonita essa capa. Você vê ela jovem e aqui a parte como se ela tivesse um perfil, meio que o tempo passando, dá essa intenção. Aqui a contracapa. E dentro do livro vamos ver aqui algumas partes interessantes. Por exemplo, sumário, eu vou mostrar para vocês. É um livro que tem mais ou menos 500 páginas.
Ele é relativamente extenso, mas com a leitura que realmente envolve a gente do início ao final. Então vamos indo em detalhes. Aqui não é uma narrativa linear, na verdade são lembranças, são situações que vão acontecendo. Muitas vezes ela volta ao passado e novamente ao presente. No livro inicia em 1851, enquanto que na série inicia em 1859, existem esses detalhes. No caso, no livro, logo no início vamos conhecendo aqui, tem ilustrações, tem poemas, tem cartas, vamos conhecendo Grace. Começa o livro quando ela tem 24 anos, que está na penitenciária de Kingston, e em vários momentos essa narrativa ela retorna ao passado para explicar como foi o processo dela imigrando da Irlanda para o Canadá, os problemas que ela foi enfrentando durante toda a vida dela, até chegar à data que aconteceu o crime, e depois como foi o processo dela desde do julgamento, depois quando ela está cumprindo pena, que é convertida de pena de morte para prisão perpétua, enquanto que James ele cumpre a pena com pena de morte. E nesse momento ele dá a versão dele também. Ele diz que ela participou de todo arquitetando o plano, como também cumprindo, enquanto que ela nega, é a outra versão que ela dá. Então a gente vai ver várias versões sendo confrontadas. Enquanto na série, é bem interessante a série. São 6 episódios em que a gente vai conhecendo a partir de 1859, ela tem 15 anos presa e ela cumpre essa pena nessa penitenciária, e ao mesmo tempo que ela trabalha na casa do governador. E esse governador ele termina organizando um comitê, em que nesse comitê precisaria de um relatório de um psiquiatra para poder realmente provar a inocência dela, já que ela dá uma outra versão, ela dá essa versão que ela não participou, na verdade ela era inocente, ela foi coagida a participar dessa situação. Então o Dr. Simon, ele vai, a princípio ela é resistente, ela não conta os detalhes, ele vai visitar ela, na verdade ela tá meio que traumatizada com médicos, porque sempre os médicos querem estudar ela, ela se torna conhecida na época, e as pessoas querem entender, querem realmente buscar um motivo, o que realmente, se ela é inocente ou culpada, e ela se torna aquela pessoa que todo mundo quer conhecer, os curiosos. E quando os médicos começam a fazer alguns exames nela, são bem traumáticos. Quando chega o doutor, né, o psiquiatra, que diz que não utiliza nenhum tipo de maleta, não utiliza nada, nenhuma arma, e que apenas quer conversar com ela, que ela explique e conte o que aconteceu. E ele tem várias técnicas, ele vai puxando dela alguns detalhes através de usando objetos, usando perguntas, sonhos, e a partir daí ele começa a conquistar a confiança dela. É quando a gente vai vendo em cada episódio uma parte do que aconteceu. Vemos o momento presente e depois retorna ao passado para explicando desde quando ela chegou no Canadá com a família e todo o processo que foi, quais são os motivos que levaram ela a cometer. E a gente vai esperando chegar aquele momento em que ela vai contar. Então eles vão utilizar até de hipnose, porque ela diz que perdeu a memória naquele momento. Ela sofre de amnésia exatamente no momento que aconteceu. É como se ela tivesse perdido o sentido. Então eles vão utilizar de uma pessoa que é um antigo amigo dela, para fazer essa hipnose. Só que eles não sabem que ele é amigo de Grace, e por causa desse motivo é que nos faz questionar até que ponto que ela está dizendo ali é verdade ou é mentira. Então é algo assim, é uma série realmente que é bem interessante a gente tentar entender o universo de Grace Marks, como foi que ela viveu. É claro que ali a gente vai ver uma história romanceada, uma história adaptada, mas que nos dá alguns suportes para tentar entender a mentalidade dela. Será que realmente ela cometeu esse crime ou não?
Então é uma pergunta que fica. Eu falo assim que o final ele foi bem impactante, bem angustiante. Quem lê a história dela já vai saber o que é que vai acontecer com ela depois que eles fazem hipnose, que o doutor termina investigando realmente a vida dela, juntando todas as peças do quebra-cabeça, porque ele também, a gente vai perceber que ele se sente atraído por ela, os dois se sentem atraídos um pelo outro. Vai chegar um momento que ele consulta um advogado que defendeu ela e que pergunta, será que realmente ela é inocente ou não? E ele diz que, será que ela não está fazendo aquilo como uma forma de manter ele ali, porque ela se apaixonou por ele. Então, através disso, ela muda o universo que ela vivia. Né? Era aquele universo recluso, de trabalho, e ela consegue agora encontrar nele uma outra pessoa que possa, de uma forma, tirar ela daquela realidade. Então, até que ponto que ela está dizendo? Ela está dizendo o que ele quer ouvir ou realmente aconteceu? Então, ele vai analisando, ele vai surtando, assim, porque ele realmente se envolve com aquele caso. Ele quer provar o que realmente aconteceu ali, se ela é culpada ou não. E a gente vai ver que são situações que vão mexer muito, tanto com o espectador, né, por estar vendo tudo aquilo ali, e a forma como ele atua. Vamos ver aqui algumas situações, algumas curiosidades no caso. Então, assim, é interessante que quando vocês estiverem lendo ou assistindo a série, vocês pesquisem um pouco também, um pouco mais sobre a vida de Grace Marques e como é que esse caso repercutiu na época, assim como a autora também investigou. Então, é uma história que realmente vale a pena. É minha primeira leitura do ano que já começou mexendo, né, com os ânimos e é um dos livros que realmente vai ficar pra a história aqui do canal. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui, né, e deixando essa pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês respondessem nos comentários qual a opinião de vocês em relação a ela, se realmente ela é culpada ou inocente. Talvez eu volte a um outro vídeo falando sobre isso. Mas agora eu fico por aqui. Esse é o livro do mês de janeiro. No próximo, claro que vamos ter outras resenhas de outros temas aqui. E esse ano está cheio de novidades que eu vou compartilhar com vocês aqui no canal. Então, continue acompanhando, continue assistindo os vídeos, vendo os posts aí, participe desses comentários, seja um dos top comentaristas do mês, que estarei sorteando alguns livros aqui, brindes, para que vocês conheçam mais sobre alguns livros e sobre autores. Vou estar trazendo também algumas entrevistas com autores nacionais e internacionais. Então, fiquem à vontade para participar, para dar sugestões e continuar aqui acompanhando. Logo estarei trazendo novidades para vocês e, além de fazer resenhas de livros, estarei também compartilhando curiosidades sobre a literatura ou sobre casos em que inspiraram autores a escrever seus livros. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da indicação. Se quiserem adquirir o livro, vou deixar o link aqui. Eu adquiri através da Amazon. E se vocês adquirirem com esse link, vocês também vão estar ajudando o canal. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!